Olá a todos, todas, sejam bem-vindos. Aqui é um encontro sobre história do esporte, mais precisamente para falar das histórias das mulheres, das brasileiras que fizeram parte ao longo do século XX e principalmente ali na transição do século XIX para o XX, desse lugar que a gente gosta tanto, que são os esportes, né? Para isso, eu vou estar com auxílio aí de alguns templates para a gente conversar um pouco sobre essa experiência que são os esportes, que atravessam as nossas vidas. No entanto, com 100 anos de existência desse modelo de esportes modernos, a gente precisa conversar que algumas coisas foram mudadas, negociadas, brigadas, perdidas e ganhas ao longo dessa história. Então, vamos passar aqui para os nossos objetivos do curso. Principal tema, né, desses encontros é da gente pensar essa transição do tempo, junto com as diferentes modalidades, com as transformações, com as presenças e principalmente com as ausências de mulheres no campo esportivo. A gente vai entender o campo esportivo como todo esse ambiente onde a gente entende negócios, educação, onde a gente tem formação de base, esporte de alto rendimento, os esportes de lazer, e também todos esses trânsitos, né, de profissões, de pessoas do mundo inteiro que estão envolvidas com os esportes. Então, tudo isso a gente vai chamar de campo esportivo. E dentro desse conjunto, né, das nossas aulas, a gente vai pensar, então, algumas lutas, alguns desafios enfrentados ao longo, né, do século XX, pelo menos desde 1900, né, onde a gente, por exemplo, tem o início dos Jogos Olímpicos, e pensar algumas personagens que vão passar por esses debates, por essas negociações nos meios esportivos. Não serão todas, porque são impossível, muitas mulheres atletas fazem parte, né, das histórias esportivas, mas a gente vai pensar a partir de algumas delas. E pensar, então, o quanto a gente conhece e desconhece personagens, mulheres, dos campos esportivos e por que que isso acontece. Então, vamos para o próximo slide. Esse senhor que está aparecendo é um personagem muito importante para essa nova formação dos Jogos Olímpicos. Charles Pierre de Coubertin, também muito conhecido como Barão de Coubertin, né? Ele é francês. E, obviamente, os esportes não acontecem apenas desde o final do século XIX, né? Ou seja, 1800 e tanto até os dias de hoje. As pessoas de vários lugares, de vários países, de vários continentes, sempre brincaram, sempre tiveram jogos, sempre tiveram atividades, né, que envolviam seus corpos. No entanto, esse formato mais próximo do que a gente conhece hoje, né, com algumas regras, com formas de premiação, com estruturas muito bem definidas, por exemplo, né, o binarismo, a divisão entre homens e mulheres dentro dos jogos, tudo isso, de alguma forma, foi organizado nesse período, no final do século XIX e nessa passagem para o século XX. Pierre de Coubertin, então, ele vai ser o idealizador dos Jogos Olímpicos, que é talvez o principal evento esportivo que a gente conhece até os dias de hoje, e que, de alguma forma, vai reelaborar, né, algumas modalidades, e essas modalidades vão crescer ao longo do século XX, para que a gente, então, tenha essa experiência globalizada de encontros esportivos, né? No entanto, quando a gente vai pensar, então, essas estruturas, é pensar que elas não são iguais ao longo desses mais de 100 anos, né? Todas essas estruturas, já no período do Pierre Coubertin, ela foi dada para um público específico, que era o público masculino, né? Isso é importante de pensar, porque talvez as nossas gerações já tenha sido apresentada para os esportes, já tenha sido iniciada nas aulas de educação física, com modelos muito estruturados, né, entre alguns esportes ditos ideais para as meninas e outro para os meninos. No entanto, nesse momento onde os Jogos Olímpicos estão sendo formados, só os homens, de alguma forma, foram convidados e pensados para participar desses eventos, né? Naquele momento, talvez o principal tema que fosse pensado fosse o encontro entre as nações, os estados, os países, que em si só já era um grande desafio de pensar esses intercâmbios de encontro com os corpos, de competições.
No entanto, é importante pensar, então, que mulheres não faziam parte desse núcleo que gestou e pensou os esportes, mulheres não faziam parte também do núcleo onde se pensava a participação dos esportes. As mulheres, já nesses momentos, né, era dada a elas a participação aonde? Nas arquibancadas. No entanto, né, é muito difícil pensar que seria o nosso, nós estaríamos contentes, nós mulheres, com essa presença apenas como espectadoras. E o que a gente vai observar ao longo do século XX, já a partir de 1900, é que existiam muitas negociações, muitas reivindicações e lutas e brigas para que as mulheres então passassem a ter participações em diferentes modalidades esportivas. E, obviamente, que a gente vai observar esse trânsito. Então, eu vou pedir para os nossos slides voltarem, por favor. A ideia de universalidade, então, ou seja, né, pensar que todo mundo deveria ter o direito dessa presença, né, seja nos esportes, seja em qualquer aspecto que envolvem os direitos humanos, tudo isso, então, vai fazer parte da história dos esportes, no sentido onde a gente vai observar muitos grupos ausentes dessas experiências. Né? Então, o caso das mulheres vai ser apenas um desses casos, e é o que a gente escolheu aqui para conversar. Então, vamos passar para o próximo slide. Aqui, né, como já tem essa tabela também no material de vocês, a gente vai poder observar a sequência das edições dos Jogos Olímpicos e cada modalidade que foi sendo, então, absorvida, né, adicionada com a presença de mulheres. E como a gente percebe, né, eram raríssimas e poucas as oportunidades de modalidades onde as mulheres poderiam praticar, competir e se reencontrar nessa grande festa que eram esses encontros de 4 em 4 anos que nós conhecemos como Jogos Olímpicos. Para a curiosidade das pessoas, né, a primeira edição dos Jogos, então, não houve participação de mulheres como atletas, e na segunda edição a gente teve duas modalidades, por exemplo, como o golfe, que nem é mais uma modalidade presente, né, dentro do leque de opções de competições, assim como o tênis, né? A gente também tinha algumas modalidades mistas, que é, de alguma forma, nos dias de hoje, uma nova atualização, onde a gente voltou a ter competições dessa natureza. Mas o mais importante, né, da gente observar, né, toda essa sequência de edições olímpicas, é perceber, então, como algumas modalidades vão demorar muitos anos para, de alguma forma, serem permitidas e serem competidas por mulheres, né? Então, acho que alguns dos grandes exemplos, né, o próprio futebol, as lutas são, de alguma forma, modalidades muito populares, muito conhecidas há muito tempo, no entanto, vão estar presentes, né, com a participação de mulheres só recentemente. Ao longo, então, da nossa conversa, a gente vai conhecer algumas mulheres que vão, de alguma forma, negociar esses lugares, né? Então, Alice de Meliat, nessa ausência de mulheres, né, praticantes de esportes, vai criar, junto com várias outras mulheres competidoras e atletas francesas, Jogos Olímpicos de Mulheres, isso já na década de 20. Então, observar que essas lutas, né, pela presença, por oportunidades esportivas, não é recente, ela é antiga, e ela vai envolver todos esses ambientes dos esportes, uma vez que os esportes não são lugares tradicionais e rígidos, mas são lugares onde a gente pode transformar, a gente pode mudar as regras, a gente pode melhorar o ambiente, a gente pode, de alguma forma, pensar a ideia de universalidade no sentido onde ela possa incluir mais pessoas de diferentes categorias, não só homens e mulheres, mas pensar as categorias sociais, de classe, dos espaços, né, pensando o tamanho que são esses estados-nações que participam, de idade, então, capacidade física. Então, existe um lugar de negociação que vai envolver a presença ou a ausência de pessoas, e no sentido que a gente compreende os esportes como um direito, né, seja um direito universal,
ou mesmo um direito condicionado à Constituição brasileira, que isso acontece a partir de 88 no Brasil, a gente vai ter negociações que precisam não só envolver a formação de atletas para o alto rendimento, mas uma capacidade dos estados de fomentar os esportes desde a infância, de uma iniciação, de se aprender a brincar diferentes esportes, porque isso é importante, porque isso faz bem, mas também uma manutenção dessa experiência para todos esses públicos, seja um público adulto, uma experiência do esporte de lazer, mas também nas oportunidades para quem quer desejar se profissionalizar ou participar dos esportes de alto rendimento. Vamos seguir para o próximo slide. Aqui também é uma tabela muito importante, então, para a gente experimentar e conhecer as experiências das atletas brasileiras dentro desse contexto que, de alguma forma, ele representa alguns contextos de exclusões, uma vez que a gente não tinha, nós, mulheres, oportunidade de participar da maioria dessas modalidades já conhecidas e já praticantes dentro do contexto dos Jogos Olímpicos, mas também de competições mundiais, né? O que a gente observa, então, é a manutenção por muitos anos, né, das experiências desses encontros, onde raríssimas eram as brasileiras que poderiam viajar, que poderiam competir, que poderiam, de alguma forma, representar o Brasil dentro dessas oportunidades esportivas. E essa questão, na verdade, não tem a ver, né, com a incapacidade dessas mulheres, mas muito sobre uma construção que foi feita por esses próprios dirigentes, como Pierre de Coubertin, uma vez que eles não reconheciam, né, uma humanidade própria das mulheres, né? Era como se essas mulheres fossem um ser humano de segunda categoria e, por isso, não estariam aptas para competir dentro do maior evento, de maior visibilidade, de expressão dos corpos dentro do mundo, né? Obviamente que essa lógica vai ser debatida, vai ser questionada, vai ser colocada em xeque, e o que a gente observa, como a gente mostrou, né, no próprio índice de crescimento da presença de brasileiras competindo, mas também de mulheres de outras nacionalidades, é um crescimento ao longo dos anos, enquanto esses debates, enquanto essas negociações eram feitas. E nunca muito pacíficas, né? Muitas mulheres, por exemplo, se travestiam de homens para fazer parte dessas competições, uma vez que não existiam as categorias femininas, não existiam categorias mistas, não se observava essa demanda, a não ser que esse problema surgisse. Por vezes surgia dessa maneira, as mulheres se travestindo de homens. A gente vai observar, então, uma rigidez muito grande sobre essa ideia de quem são essas outras pessoas, no caso mulheres, que de alguma forma vão tentar adentrar essa experiência olímpica ou mesmo nas grandes competições mundiais de diferentes modalidades. Então, ao longo dos nossos estudos, a gente vai apresentar para vocês alguns personagens, né, inclusive alguns homens que também se travestiram de mulheres dentro dessas negociações que já existiam na década de 20, na década de 30, assim como um grande questionamento se esse corpo da mulher estaria sendo adequado ou não dentro dessas competições, né? O que a gente vai observar, por exemplo, é que a partir da década de 30, e isso vai se perdurar até os dias atuais, passa a se existir uma grande checagem sobre essa sexualidade, entender se esse corpo da mulher é um corpo mesmo de mulher. Algo que é inexistente dentro do âmbito das competições masculinas, né? Então, existe sempre um questionamento, uma vez que essa mulher tem visibilidade quando ela conquista algum torneio, e aí o atletismo, por exemplo, é um lugar onde a gente consegue viabilizar um tema muito caro ao ambiente esportivo e olímpico, quem é o mais forte, quem é o mais rápido, quem é o mais alto, pula mais alto. Então, ali, essas mulheres vencedoras, por muitas vezes, por muitas edições, vão ser questionadas se elas são realmente mulheres. Então, a gente vai apresentar para vocês algumas personagens, né, de diferentes países, em diferentes situações, que vão ter esse lugar questionado a partir dos seus corpos, né? Então, aqui a gente pode acompanhar alguns exemplos, né, como a Gretel Bergmann, então, isso ainda ali na década de 30,
onde a gente vai ter outras questões políticas que vão atravessar também a participação ou a exclusão dessas mulheres dentro desse ambiente, né? Então, a gente está falando de um contexto de Primeira e depois Segunda Guerra Mundial, que isso também vai atravessar, né, as identidades dessas mulheres. A Caster Semenya também, uma corredora, e por vezes, né, esse lugar de mulher dela, né, essa categoria vai ser questionada uma vez que ela vai ter índices muito interessantes. Então, esses corpos, né, tratados como binários, ou seja, se tivesse um e outro lugar, de alguma forma vão colocar em xeque, né, essas categorias, uma vez que existem alguns trânsitos mais subjetivos sobre esses lugares do que ser homens ou ser mulheres, né? Então, essa humanidade vai ser debatida ao longo de todos esses anos, né? Fora isso, é pensar que, assim como Pierre de Coubertin, que não considerava a humanidade dessas mulheres, né, essa ideia, de alguma forma, a partir dos Jogos Olímpicos, ela vai ser disseminada para outros dirigentes e para diferentes lugares do mundo, né? Então, Pierre de Coubertin, que era francês, ele não se restringe, né, nas suas ideias, junto com os dirigentes olímpicos, ao ambiente europeu, mas todas essas ideias vão ser, de alguma forma, espalhadas por outras confederações, por outros representantes esportivos, ou seja, pessoas que têm legitimidade para gerir os esportes no mundo inteiro, né? O que a gente vai observar, por exemplo, no caso do Brasil, é a absorção de algumas legislações que estão sendo importadas da Europa. Quais, por exemplo, né? A gente tem no ano de 1921, uma proibição da Liga Esportiva de Futebol da Inglaterra, que vai proibir as mulheres de jogarem futebol, né? De alguma forma, o aparato ou a justificativa que é colocada dentro desses argumentos é que esse esporte não seria próprio, né, para ser competido por esses corpos. Que corpos? Os corpos de mulheres, né? Então, vai trazer uma justificativa de um esporte com contato físico, né, coletivo, como algo impróprio, né, quase que justificado, né, com terminologias científicas dessa época. A gente está falando de novo do início do século XX, e no caso o Brasil vai importar essa legislação no ano de 1941, né, e vai considerar um conjunto de esportes inadequado às brasileiras. O futebol ou os futebols, né, praticados em qualquer espaço, vão ser considerados, mas também outros espaços esportivos, como, por exemplo, o ambiente das lutas, o rugby e outros esportes considerados de contato físico, de muita força, que de alguma forma modificariam os corpos femininos, masculinizariam os corpos masculinos, né? E tudo isso tem a ver também com outro processo que acontece paralelamente, né? Esses termos vão cair por terra, mas vão causar muito prejuízo no desenvolvimento esportivo, né? Seja na prática, ou seja, no ensino de meninas no esporte, na adesão, né, dessas modalidades e competições ao longo dos anos de 50, 60 e até a década de 80, onde essa regulamentação cai por terra, mas também vão, de alguma forma, interferir na simbologia, ou seja, né, nas relações entre as mulheres e muitos desses esportes que vão acabar sendo prejudicadas, onde essas mulheres vão ser afastadas, e quase que a gente vai naturalizar essa ideia de um afastamento, né, como se realmente as mulheres não deveriam estar envolvidas com futebol ou outras modalidades consideradas adequadas apenas aos homens. Então, uma outra circunstância que envolve essas proibições, na verdade, tem a ver com o sucesso dessas mulheres dentro desses campos esportivos, né? Assim como as inglesas, como as brasileiras, muitas dessas mulheres jogando bola tiveram muita ascensão social nesses períodos, né? Nesses diferentes períodos onde aconteceram esses essas interrupções, né? No caso do Brasil, uma interrupção feita pelo Ministério de Educação e Saúde, ou seja, um decreto-lei que vai, de alguma forma, confrontar a experiência de mais de 15 equipes femininas que já atuavam na cidade do Rio de Janeiro e que já ganhavam dinheiro jogando bola, que já viajavam o Brasil apresentando seu futebol e já lotavam os estádios que, na época, cobravam ingresso para essas mulheres jogarem futebol. Por vezes, são histórias pouco conhecidas,
E esse desconhecimento, esse apagamento também são propositais, né? Então, é muito difícil, né, a gente reconhecer, na verdade, mulheres como personagens históricos, principalmente no campo esportivo. Então, os esforços, né, de um encontro, né, de estudos como esses que estão sendo provocados aqui entre eu e vocês e todas as pessoas envolvidas nesse programa, é de a gente desnaturalizar, né, esse lugar de exclusão das mulheres ao longo da história esportiva, seja ela mundial, seja ela nacional, né? Mesmo com proibições, muitas personagens, muitas mulheres jogaram bola, praticaram os esportes considerados proibidos e, de alguma forma, mesmo sem grandes incentivos do poder público, seja ele municipal, seja ele na condição de país, muitas brasileiras se envolveram com os esportes e conseguiram, apesar de tudo, estarem representando o Brasil dentro dos contextos mais importantes, como os Jogos Olímpicos, mas também fazer dos esportes essa condição de um direito, né? Seja um direito que envolve o lazer, seja um direito onde se pensa uma profissionalização nesses lugares. Então, pensar as histórias esportivas das mulheres é pensar condições de caminhos completamente diferentes dos caminhos traçados pelos homens, né? E não significa que as histórias das mulheres sejam inferiores às histórias masculinas, mas muito pelo contrário, são histórias diferentes. Assim como os nossos livros de história, história política, histórias das cidades, né, histórias das culturas, elas também têm essa tendência, né, de desconsiderar protagonismos, feminismo. Dentro dos esportes existe um esforço para a gente relembrar essas trajetórias, mesmo que sejam trajetórias marcadas por interrupções, como foi o caso dessas proibições, como foi o caso, né, desses dirigentes que nunca consideraram a construção, né, da presença ou da educação de meninas para o acesso às competições esportivas ou simplesmente ao acesso aos esportes de lazer, né? Então, atravessar a rua e jogar bola, atravessar a rua e jogar vôlei dentro da condição de uma mulher passa a ter algumas camadas que são essas camadas que envolvem questões de gênero, ou seja, o fato dessas pessoas terem nascido mulheres, mas não só. Né, são condições que, por vezes, envolvem classes sociais, envolve a raça dessas mulheres, envolve o local onde essas meninas nasceram e cresceram, e todas essas camadas são muito necessárias para a gente reconstruir essas histórias, e a partir do passado, a gente faz uma leitura crítica sobre os fatos e episódios que aconteceram dentro do ambiente esportivo, seja nas modalidades, ou seja nas competições, para a gente criar reflexões e, de alguma forma, provocar os lugares futuros que a gente quer desejar para as meninas, mas para qualquer outro ser humano dentro dos esportes. Então, a universalidade, né, onde a gente começou a conversar nessa palavra desde o início dessa aula, é pensar de fato categorias onde a gente possa muito mais incluir pessoas competidoras do que excluí-las, né? Por mais que a gente tenha categorias de competições que vão, de alguma forma, observar se existe uma justiça dentro do ambiente das competições, por vezes, os esportes deveriam olhar a sua universalidade e ter um compromisso de pensar novas regras, novos espaços, novas configurações que possam abarcar as pessoas que estão do lado de fora, sejam as mulheres, sejam as pessoas trans, sejam as pessoas que não têm acesso a espaços ou recursos de iniciação esportiva ou manutenção dos esportes no cotidiano, para que a gente possa, de fato, pensar os esportes como um direito. Para encerrarmos, então, é importante a gente conhecer trajetórias de mulheres esportistas, compreender, né, todos os caminhos, né, que envolvem não só a preparação para se tornar um atleta relevante dentro dos contextos mundiais, mas também nos contextos domésticos. E eu deixo aqui algumas reflexões sobre os desafios e conquistas dessas mulheres, né? Então, esses corpos não são inferiores, não são subalternos, não são desviantes das normas, que eram expressões utilizadas no momento, né, de organização de competições como os Jogos Olímpicos. Mas não, né? Acho que qualquer pessoa deveria, então, ter o direito, né, de ascensão e prática, conhecimento e educação através
através dos esportes. E para isso, né, pensando ao longo desses 100 anos, já tendo conhecimento sobre as desigualdades que envolvem as oportunidades dentro dos esportes, é a gente pensar a construção de novas oportunidades, né? Oportunidades na gestão desses espaços, na gestão das iniciativas técnicas, né? Então, quem está ensinando os esportes, e principalmente na absorção de crianças, de meninas, de qualquer público, né, na iniciação, de qualquer modalidade esportiva, mas também defender a manutenção dos esportes dentro das rotinas das pessoas. Dito isso, espero que vocês tenham bons estudos sobre as histórias esportivas. Existem muitos canais onde é possível procurar e buscar os nomes das personagens apresentadas nesses cursos e conhecer histórias, mais textos, mais documentários sobre elas e outras personagens que não couberam nesse curso. E até breve!